Olá, pessoal, bem-vindos à live Só Sei Que Nada Sei. É uma coluna quinzenal em forma de live, uma parceria do Casime B2B com a Atelier do Sim, com a Maria Paula Zomer. E a gente agora tem essa dinâmica de uma vez a cada 15 dias a gente se encontra aqui nessa live para discutir algum assunto mais profundo sobre, enfim, marketing, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, para a gente trazer um pouco aí da nossa experiência e do que a gente acha importante. Estou esperando a Maria Paula entrar. Enquanto ela não entra, eu vou apresentar o tema então. O tema de hoje é o AIDA. Vocês já ouviram falar disso? É AI, né? DA, AIDA mesmo. São as iniciais de atenção, interesse, desejo e ação. Por que esse AIDA é importante? Ele está longe de ser novo. Ele foi inventado por Elmo Lewis em 1899, então assim, é do século passado. Oi Maria, entra aí. Oi Ale, não conhece. Sabe o que acontece? Esse AIDA, ele ainda é muito usado, ele é a base de tudo o que a gente tem hoje. Quando a gente fala em funil de vendas, tudo isso é derivado desse original AIDA. Tô te dando entrada aqui. Peraí. Porque o que acontece? Esse Lewis, ele estava num contexto lá no final de 1800, né, 1899, é bem a Belle Époque. Vocês têm noção de que é esse momento? Imagina que a luz elétrica está existindo, não existia antes, então as propagandas começam a acontecer, os meios de comunicação, o jornal, era... Oi Maria, tudo bem? Estou aqui fazendo uma pequena introdução, assim, da onde, quando surgiu o AIDA, né? E aí, na Belle Époque, a gente começa a ter... pensa que Salvador Dalí é dessa época, Freud, gente, é uma efervescência cultural, entendeu? E pela primeira vez, por exemplo, existe o cinema, né? Imagina, a gente grava algo e depois publica. Então, assim... Foi ali que a propaganda começou e esse cara era um visionário, porque ele se tocou de que não era mais dentro de um universo que tinha muita propaganda, ele achava ainda que tinha muita, ele não estava no nosso tempo, né? Então ele já achava que tinha muita. Então ele entendeu que tinha que ter uma mudança de paradigma aí no advertising, né? Que não adianta mais botar o produto. Ah, meu produto é esse. E aí ele criou o AIDA, que é muito bacana. Quer explicar, Maria? Quer falar? Tô adorando isso aqui, gente. Vendo tua aula, tô aqui amarradona. Mas eu falo. Vou falar um pouquinho e depois a gente vai entrando em cada um, né? Então, essa metodologia, o AIDA, ela foi criada exatamente no final do século XVIII pelo St. Elmo Lewis, que ele era pioneiro na publicidade, na propaganda, e, na verdade, essa metodologia, ela era usada para a criação de anúncios impressos, que era o que existia na época, né? Não tinha digital. Então, eram princípios básicos para você converter clientes e contando uma história. E pensando, ele já falava em jornada do consumidor e funil de vendas antes dessas expressões existirem. Mas ele intuitivamente criou um pouquinho de vamos guiar a pessoa por aqui. Isso ele falando de anúncio impresso, que eu acho bem incrível. Sabe o que eu acho interessante, Maria? Eu pensando sobre o AIDA e tal, você acabou de falar de storytelling. Que ele, em absoluto, ele tinha ideia disso ainda. Né? Exatamente. O storytelling, o copyright, o funil de vendas, conversão, todas essas palavras muito modernas do marketing atual, vieram muito depois. Todas derivam dessa base. Então, por isso é muito importante, porque uma vez craqueada essa base, craqueada não, uma vez que a gente entende, absorve o conceito, o fato dessa base, a gente tem como solar dentro dessas novas modernidades. A gente entende a base, então a gente se apropria desse conhecimento, ao invés de só copiar esse conhecimento. Então, Vamos lá, vamos trazer essa base para que todo mundo, né, saiba solar no que é moderno com propriedade. E aí, para a galera do caderninho, gente, o AIDA é um acrônimo, né? E aí é o A de atenção, I de interesse, D de desejo, a Laurinha facilitou, boa. E A de ação. Então, para quem tá com caderninho, que é nerd que nem eu assisto live com caderninho, tá? Já anotem aí, atenção, interesse, desejo e ação. AIDA.
E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um. Boa, deixa esse, Laurinha. Laurinha já deixou ali para vocês, para quem entrar, já sacar o que que é. Você quer falar de cada um? Quer entrar? Então, vamos falar assim amplamente de cada um e depois a gente entra e faz essas adaptações com o que tem hoje de moderno em relação a isso. O que acontece? Ele entendeu que não adiantava você botar, por exemplo, uma propaganda que informasse os benefícios de pegar o trem, porque o trem é isso. Ele viu que a gente tinha que ter um ponto focal que chamasse atenção. E daí começou, inclusive, a se estruturar a questão da observação do design, da cor. Então, ele naquela época já falava, se você coloca uma cor chamativa e uma grande mensagem principal, você chama a atenção. Então, ele pensava, e ele mostrou isso muito bem, que o primeiro passo é chamar atenção. Se você consegue chamar a atenção do seu público, você consegue seguir para a segunda etapa, que é despertar o interesse. Então, assim, se você nem chama atenção, não importa se essa pessoa está interessada ou não, ela não vai ver, porque tem tanta oferta de atenção no mundo que você tem que trazer algum objeto presente, que pode ser um branding, pode ser uma cor, para fisgar atenção. Depois, você tem que fazer algo que realmente desperte interesse nele. Você não vai fazer, vegetariano se interessar por carne. Não adianta, não há o que você fale, não pode botar o que for de chamar mais atenção, você não vai vender. Então, você tem que aí trazer um interesse para o assunto. E não só o interesse, porque a gente se interessa por muita coisa, mas nem sempre isso faz com que a gente tome um desejo de resolver aquilo através do teu produto. Porque eu posso, por exemplo, vi que me interesso por pegar um trem ao invés de ir de carro. Mas qual é a companhia de trem que eu vou pegar? É uma questão de quem faz a propaganda despertar o desejo pelo teu produto, né? Aquele interesse vai ser resolvido, por esse caminho. Aqui, você me deseja. Então, a gente tem que trazer o desejo para a propaganda. Por fim, para chamar para uma tomada de ação. E aí você vê, a gente já falou alguns nomes, desses da moda, storytelling, o final, que é a ação, hoje é básico, é um call to action, Você tem aquela chamada, final dos vídeos, não deixe de curtir, não deixe de nananã, que é você dizer para o consumidor o que ele deve fazer. E isso é fato, você tem que dizer, olha, faça isso, E aí, Maria, antes da gente realmente destrinchar cada um, eu fiquei pensando... como a gente ainda, e eu me boto nessa também, e muita gente, como a gente ainda é influenciada, a gente deveria se atualizar no final do século passado ainda, Porque a gente ainda é muito vitrinesco. É muito comum um post ser do meu produto. Não chama atenção, eu não estou despertando o interesse da pessoa, eu estou só interessada em mostrar o meu produto, eu estou aqui egotrip, vitrinando o meu produto, não estou fazendo o cara ter desejo pelo meu produto, eu é que estou desejando o meu produto, estou achando ele fantástico, e eu não faço um call to action. Então, assim, que post ruim, Então, o AIDA, ele é muito importante porque ele te dá o roteiro de como construir uma comunicação eficaz. E a Maria faz isso muito bem. A Maria vende carne para o vegetariano, porque eu não sou uma pessoa que gosta de ficar lá surfando em zap dos outros, essas coisas, eu não perco um da Maria, adoro. Porque dá atenção, chama atenção. Eu acho que para cada... Atenção. Vamos falar do primeiro, da atenção. Antes de entrar em cada um, eu acho que tem assim uma mensagem, um verbo principal para cada um deles. Então, quando a gente está falando de atenção, você engaja com a minha mensagem. Então, quando eu estou falando do primeiro, que é o A, do AIDA, engaja com a minha mensagem. Aí o segundo, você se interessa no meu conteúdo. Então, quando eu falo de interesse, você se interessa, então você engajou com a minha mensagem, agora você se interessou no meu conteúdo. Quando eu estou falando de desejo, você acredita no meu trabalho. Eu faço você acreditar no que eu tenho e desejar o que eu estou te oferecendo. Sua solução. E aí eu apresento a minha solução, que é a parte do desejo. E por último, você compra a minha ideia. Porque quando a gente fala compra, todo mundo acha que é comprar necessariamente um produto e um serviço. Não necessariamente, tá? O call to action pode ser para você ir para o meu site. Então, muito cuidado para não achar que tudo finaliza numa compra de um produto, de algo monetário, o dinheiro. Não é isso. É você ter sucesso no AIDA, é você fazer toda a jornada do consumidor, vir guiando ele até o fim e fazer ele fazer o que você queria desde o início.
passando pelas 4 etapas. Não necessariamente vender um produto, isso é importante dizer. Então, vamos lá falar do primeiro, né? Atenção. Atenção... Maria, vamos só falar com a Maísa aqui, porque senão a gente não vai conseguir nunca acompanhar. A Maísa diz, você diria que no desejo devemos gerar experiência? Então, o que acontece? A Maria falou agora que o AIDA ele serve para caminhar as pessoas até uma compra, né? Mas tem todo um... Eu acho que o AIDA ele é tanto micro quanto macro. Existe o AIDA enquanto uma evolução de funil de uma pessoa que nem sabia que você existia, e aí, conforme vários conteúdos, ela vai chegando à ação. E o AIDA também serve para um simples copyright de um título de uma matéria. O título da matéria, ele ali desperta atenção? Ele causa o interesse? Ele vai trazer desejo? Então, assim, o AIDA, ele não é só macro. Ele é uma dessas matrizes que serve para tudo. Então, assim, é desde o micro para o macro. O tempo todo você tem que estar de olho nessas 4 operações, né? Não é só... Quando você fala de gerar, criar uma experiência... A gente fala a Laurinha acabou de falar isso muito bem. O AIDA ele serve para tudo. Então ele está no marketing digital, ele está num funil de vendas, ele está num anúncio, mas ele está na vida real. Então, por exemplo, se você pensa numa etapa de estar ao vivo com o teu cliente, a tua audiência, a tua persona, ou no virtual, o desejo é o momento em que você cria uma experiência, sim, é o momento onde ele valida você de uma forma um pouquinho mais profunda. Então você pode criar algo para que ele valide você de uma forma mais profunda? Pode. Então também tem a ver com criar experiência, depende do que for criar experiência para você. Mas sim, se for para criar, que seja no momento do desejo, sim. Isso, e o criar experiência, às vezes, pode fazer parte da atenção. O Casime, a primeira vez que a gente chamou mais atenção, mesmo de um público muito maior, foi quando a gente fez um álbum de figurinha para poder mexer todo mundo. Ali, a gente não estava despertando interesse em fazer lista de casamentos online com a gente, que é o nosso produto. A gente estava ali simplesmente fazendo uma experiência para gerar atenção. E aí depois a gente teria como comunicar por que a gente, enfim, o que seria interessante e tal. Mas então, assim, a experiência, ela é uma perpendicular, que pode ser usada, né, para qualquer um desses. E dentro de uma experiência tem que estar todos os componentes do AIDA e tal. Do AIDA. Quando a gente fala de atenção, começando lá pelo A, a pergunta que você faz, a primeira pergunta que você deveria fazer é: por que eu deveria me importar com isso? Então, a atenção não é sobre você, é sobre o outro. Você tem que entender aquela persona, aquela audiência, aquele consumidor. Então, a primeira pergunta, por que eu deveria me importar com você? Então, no universo, mundo, onde chove coisa na minha cabeça, de informação o tempo inteiro, de consumo, de ideia, de venda, de propaganda, por que eu tenho que parar e olhar para você? Então, é muito importante a gente entender a diferença entre o meu consumidor e a minha audiência. Ou seja, onde é que eu tô, né? E aí, para isso, a gente tem que sair da nossa pele, do nosso corpo e entender a nossa audiência. Onde é que ele está? O que eles querem, por que eles voltam. Então, você tem que levar em conta algumas coisas como localização. Então, você tem que estar onde a tua audiência está. Você tem que estar onde a persona está. Momento. Então, saiba quando e como a sua audiência está lá. Qual é a frequência? Então, estudar, gente. É muito importante saber aonde a pessoa que você quer atingir está para você ser mais cirúrgico, né? A gente vai inverter posições aqui. Ela trouxe a teoria, agora eu vou fazer uma prática. Imagina que você quer chamar a atenção para você e você sai de madrugada na rua que não tem ninguém. Então, assim, para você chamar a atenção, é importante você entender em que meio essa atenção vai ter volume, né? Qual é o momento em que você vai pescar e que vai estar a lagoa cheia de sardinha. Perfeito. Então, você tem que saber o momento. Né? Tem um publicitário que conta uma história que é maravilhosa, que ilustra isso, que é o seguinte: ele criou um livro, 10 livros que mudaram a minha vida. E aí ele tinha esse título, que foram livros que influenciaram a carreira dele, e ele foi na editora e falou: eu quero esse. O cara era um cara super conceituado. Eles, cara, mas esse título não. 10 livros que marcaram minha vida e tal. E aí, na editora, viraram para ele e falaram: olha só, quando você faz esse título, você está pensando em você está pensando do teu ponto de vista, mas você quer influenciar outras pessoas, você quer que elas te consumam. Então, a gente vai inverter. A gente vai botar assim, 10 livros que vão fazer a diferença na sua vida. E aí vendeu que nem água. Então, você sair do eu
e vai para a tua audiência. Então, ao invés do 10 livros que marcaram a minha vida, 10 livros que podem marcar a sua. Então, você tem que partir do ponto de vista dele. A Laurinha falou uma coisa certa. Localização. Você vai sair todo maravilhoso numa rua sem ninguém, você não vai ter audiência. Agora, quando você fala dessa copy completa, a questão do interesse, porque a atenção, às vezes, tem a ver com ser fácil de ler, ou algo que você identifica rápido, e que você fale, merece que eu leia mais para eu me interessar. Aí o interesse é que eu escrevi aqui, inclusive, que eu acho que é muito isso. Quando a gente fala, vamos escrever o que interessa. Aí a gente já quer logo dizer o que é interessante no teu trabalho, né? Vamos dizer que a gente está falando aqui, para não ficar só com cara de post de Instagram, eu estou fazendo um orçamento, eu sou uma cerimonialista, e aí eu estou ali no meu orçamento escrevendo. Aí eu vou dizer, o que ela vai se interessar? Poxa, eu faço isso dessa forma, eu faço aquilo daquela forma. Isso daí é uma forma errada de usar o interesse. Porque ninguém se interessa pelo outro. O que o Lewis descobriu lá de tão importante, com Freud, com aquela galera toda, é que a gente é narcisista pra caramba. A gente só se interessa pela gente. Então, quando você escreve no orçamento como é que vai ser, o ideal é que você fale, vamos fazer o seu casamento dessa forma, você vai conduzir. Aí a pessoa, ela não vai imaginar você fazendo com o outro. Porque quando eu boto, eu faço assim, os meus eventos são dessa forma, ela lá na cabecinha dela imagina você fazendo para outra. Quando você simplesmente muda uma palavrinha e diz, o nosso trabalho será conduzido dessa forma, eu vou receber você aqui para reuniões, aí a pessoa pensa lá na cabecinha dela, ela entrando e sentando na cadeirinha e lidando com você, com o cerimonial. Isso desperta um desejo de estar sentada naquela cadeira. E aí você vai puxando. Você trouxe a atenção, o interesse é pelo outro, então ele se sentiu interessado, e aí você desperta o desejo dele. Nunca é o nosso, gente. A gente não faz um post dizendo que a gente é o máximo, que a gente tem qualidade. Entendeu? Exato. Isso é errado. Né? Enfim. Eu acho que o interesse... A Laurinha colocou super bem, gente. Interesse é isso. Você conseguiu captar, chamar a minha atenção. Então, agora, me dê alguma coisa para mantê-la. E esse é o momento crítico do AIDA, é o do interesse. Porque você perde muita gente nessa hora. Então, você me captou, eu entrei, você usou algum fator de choque, causou algum impacto no interlocutor, ele veio. E agora, como é que eu mantenho? E aí, o que eu uso, como a gente usou o despertar o sentimento no primeiro, eu uso gerar interesse no segundo, que é a sua mensagem, ela deve ser vista de alguma forma como a solução de alguma questão, de algum problema, de algum anseio, de alguma dúvida. Então, a gente tem que ter consistência. Se na primeira, se lá na atenção, você usou uma pergunta para me captar, agora é a hora de você responder. Então, agora é a hora de você me atraiu, agora você tem que cumprir a promessa e responder. E nessa hora, você explica como e por que você entrega valor para essa pessoa. Eu te trouxe, agora deixa eu te falar por que é bacana você estar aqui. E aí você pode usar dados, argumentos, persuasão, você informa, você educa, você engaja, e aí a sua audiência ela vai querer saber mais. Gostei, quero saber mais. Aí ela vai passar para o próximo. Exatamente. E ela não vai se sentir traída, né? Hoje a gente tem muito isso. A gente se sente traído pelas marcas, né? Quando alguém faz algo que não alinha com o seu valor, ou quando você faz uma propaganda enganosa e ali não entrega, aí você vê uma propaganda tudo sobre vestido. Eu já fiz isso aqui no Casme. Antigamente a gente tinha uma redatora e a gente não via muitas coisas, e volta e meia saiu uma matéria, tudo sobre vestido. Tinha só um pedaço sobre esse vestido. Aí você lê ali e fala, pô, isso não é tudo, entendeu? Aí você começa a brigar. Dizem também que o copyright é quebrar barreiras, né? A gente tem que se antecipar às críticas. Se você vai escrever tudo sobre fulaninho, é bom que você encontre tudo sobre fulaninho. Porque na próxima vez que ele buscar no Google tudo sobre ciclaninho, ele vai olhar a tua e vai pular. Que ele vai falar, eu já vi que ele não entrega tudo, entendeu? Então, isso é muito importante para ter uma consistência. Cumpre a tua promessa. Cumpre a tua promessa. Consistência. Você prometeu, agora me entrega aqui. Isso aí. Chega no D. Quer falar um pouquinho? Depois eu complemento. Posso. O desejo, gente, o desejo, ele é algo que a gente... Eu não quero dizer que eu sou freudiana, não, porque eu brigo com esse cara pra caramba. Mas eu acho que o desejo é muito sexual. Eu acho que o desejo tem a ver com você dizer que eu sou seu. Não é pra todo mundo. A gente quer ter um tete a tete. A gente quer sentir que aquilo que a Maria fez foi pra mim.
O interesse, a gente se interessa por coisas genéricas. Todo mundo falou isso, me interessei. Mas o desejo, aquela falar assim, eu não vivo sem isso, tem que mexer com a pessoa. Então, isso também tem um pouco a ver com a questão da forma como você faz a sua comunicação do seu valor, né? Quando você está ali no Instagram falando com uma massa muito grande, é fácil você chamar atenção, quer dizer, nem é tão fácil, mas é possível chamar atenção com facilidade, trazer o interesse. Agora, o desejo, ele tem muito mais a ver de você chamar para chincha para uma coisa mais... que tem a ver também com o call to action, né? Porque eles são uma sequência. Que é dizer, olha, sim, aqui você encontra mais do que você quer saber que eu fiz para você. Então, quando ela perguntou ali se o desejo, se a experiência estava ali no desejo, tem um pouco a ver. Porque eu acho que a gente desperta o desejo quando a gente responde uma mensagem que era de interesse. Aí a pessoa deu um comentário. Aí você vem atrás e diz, e responde de verdade. Poxa, que bom que você gostou, eu percebi que seu casamento vai ser no centro. Aí ela vai ter o desejo por você. Ela vai falar, cara, eu desejo essa pessoa que me deseja. O desejo, ele tem a ver com reciprocidade. O desejo tem a ver com você ir mais a fundo numa entrega mais verdadeira. A questão da humanização. Você pode ter um interesse institucional geral, pode chamar atenção de modo institucional, pode gerar interesse de modo institucional, mas o desejo, ele é visceral, gente. O desejo, ele é borogodó. Por isso que a Maria é incrível, né? É a mais desejada, porque você tem algum borogodó. E é natural que alguém não tenha. Eu tenho facilidade com B2B, porque eu posso me expressar pessoalmente aqui, então eu tenho o meu lifestyle presente aqui. Agora, no caso em que a gente tem uma roupagem mais institucional, eu tenho muita dificuldade. A gente ainda precisa melhorar muito em como despertar esse desejo dentro de uma linguagem mais institucional. Mas o caminho é esse. Mesmo que a gente esteja aqui falando do AIDA, nunca está pronto. A gente sempre vai estar. Vai lá no papai. Minha mãe está na live, filha. Deixa eu falar. Minha mãe está na live. Meu Deus. Deixa ele falar. Papai te fala, meu lindo. Pronto. Deixa eu falar. Maravilhoso, né? Deixa ele falar. Poxa, ô Maria, vamos combinar, vamos explicar para o pessoal aqui que você está de live em live. Esse menino tá esperando você, cara, há mó tempão. Deixa eu falar. Deixa esse menino falar. Coitado. Oh, meu Deus. Pronto, resolveu. Mas é isso. E o desejo é um desejo de se conectar verdadeiro. O desejo é o do outro. Então, a gente tem que buscar uma camada que não é da informação do teu produto, né? É o do quanto você é a alma gêmea dele. Se ele pensou em DJ, cara, é você porque ele sente a vibe, porque ele te ama. Então, assim, vem da personalidade. Ninguém vai desejar... O desejo, ele é do departamento do imponderável, do que você não escreve, não lê, não determina, não é da regrinha do livro. Por isso que a gente sempre diz, aliás, o Casame B2B faz isso como ninguém, a gente pode compartilhar o conhecimento, porque ninguém vai fazer igual. É exatamente por causa do desejo, porque essa decisão, ela é completamente, ela é de um espaço dentro da nossa cabeça que não é o do racional, que não é o das ideias, que não é o da planilha dos números. Ela é sentimento puro, ela é emocional. Então, criar desejo é assim, bom, você me gerou interesse, eu te dei motivos para isso, eu respondi uma dúvida, uma ânsia tua, e agora me entretém. Me manda o teu encanto. Agora conecta comigo. E aí, claro, que nessa hora, a gente trazendo para o universo do marketing, principalmente do digital, a gente fala, tá, então você fala de benefícios, você fala de diferenciais que você tem, cases de sucesso, avaliações de clientes, tudo isso te valida, tá? Gera confiança, gera segurança e tal. Mas você vai preparando a pessoa para o momento da ação. Só que mais do que isso, eu acho, e a Manu, que é uma cerimonialista super querida, falou muito disso ontem, que conta história. Tem muito a ver com storytelling. A Laurinha falou certo, é muito cafona a gente falar da gente mesmo. Deixa o outro falar por você. Então, quando é uma decisão emocional, que ela vem de um outro lugar de dentro de você, ela fala, conectou comigo. Não é mais tanto sobre os números que você apresenta, sobre o casamento do fulano que você fez, não é isso. Cara, essa pessoa
ela conectou, Vibra ela bateu comigo. no meu AM, ela vibrou na mesma sintonia. Eu tô querendo. E às vezes não tem nada a ver necessariamente com a parte. Aliás, não tem, com a parte técnica do que você faz. Então, nesse momento, cara, história, deixa ela se conectar com uma história muito mais do que eu sou uma excelente cerimonialista porque eu entrego tudo na hora e eu chego no momento e sua festa será melhor, o meu buffet tem a melhor comida. Conta uma história de um casamento que rolou, de que você foi além, que você fez mais do que o 100%. Cara, isso, e é o que todo mundo lembra. Reparem que feedback que a gente recebe é sempre de uma história, de algo que a gente foi além do que a gente fazia. Pode reparar, né? Até porque história... Ela dá um desenho, ela faz um quadro daquela ideia. Ela materializa uma ideia. Ela materializa quem você é. Isso aí. É muito interessante. O storytelling, acho que ele não veio para ficar. Ele veio para a gente ser. Né? A gente lá no Sócrates, voltando para o nosso padrinho aqui do nosso... era a oratória que fazia, né, a educação. E a gente vive disso, a gente vive de histórias mesmo. E aí, voltando para a analogia das pessoas e da sedução de pessoas, imagina que um cara é muito bonito, ele te chama atenção. Aí, ele é interessante, aí você viu, não sei o que você acha interessante num homem, mas fez a faculdade que eu acho interessante, ou mora, sei lá, tem os aspectos. E aí você encontra com ele e, de repente, você não deseja. Por que a atenção e o interesse não bastam? Às vezes não bastam. Então, o desejo, ele necessariamente vai vir de uma personalidade. Então, a pessoa que não tem um diferencial, que não encontrou seu âmago dentro daquela profissão, ela vai ter que gastar muito dinheiro para passar um cliente do interesse para a ação. Isso. Porque é o desejo que conecta, é o desejo que faz o teu marketing ser mais barato. E como é que você faz você ser desejada? As sedutoras aí de plantão. Não é botar um biquíni e ficar mostrando as paradas. Não é, entendeu? Não. Ele pode se interessar por isso. Mas aí, de repente, ele não casa com você. Ele não te acha interessante o suficiente para ter uma relação de longo prazo. Então, o desejo vem da tua personalidade. Quer saber uma coisa que te faz interessante e gera desejo? É claro que nada do que eu e Laurinha falamos aqui, gente, é regra para escrever na pedra, tá? E levar para toda a vida, porque pode mudar amanhã, como Sócrates mesmo diz. Por isso que ele falava e não anotava. É o que se fala, amanhã pode mudar, tá? Exatamente. E é o que vale pra gente. Hoje mesmo. Hoje mesmo pode mudar, mais tarde a gente vai falar, mas escutar. A Laurinha falou de que às vezes a gente fala muito da gente, cara, escutar. Entender o que a pessoa gosta, quem ela é, como ela se conecta, como é que as experiências que ela curte ter nessa vida, isso é de total e suma importância. Então, se preocupa menos em querer se vender e falar de você, o que você faz. Quando a pessoa te procura, se você já chegou nesse momento do desejo, ela já sabe quem você é, ela já validou o teu profissional, a tua técnica, pessoas que falaram de você. Ela agora quer se conectar com outro espaço dentro de você. Eu quero saber se essa pessoa fala a minha língua. Para você saber se ela fala a tua língua, ouça ela primeiro. Você pode ficar quietinho um pouco. Eu, Laurinha, a gente fala muito, mas a gente escuta muito. Isso é muito importante. É muito interessante a gente ver que a gente gosta das coisas e a gente faz com o outro. Então, assim, com o marido, com um amigo, você pode saber que da forma como ele fala ou age com você, tá a dica para saber como é que ele quer ser tratado ou qual é a comunicação que ele gosta. E isso serve para o cliente também. A gente tem que estar de olho em como é que... Tem muita gente que fala assim, não, porque o meu trabalho é assim, eu só não gosto de WhatsApp, só por e-mail. Claro que cada um tem que dar as suas bases, tem que ter um limite para isso. Mas... Gente, como assim? Qual é a diferença? E personalizar, e sair de você e para o outro. Então, assim, você não quer ouvir um detalhamento. Se é especial para você, será para mim também. Espelha um pouco o outro. A gente tem um verbo que chama mimetizar. Mimetiza o outro. Entra na frequência dele. Isso é de suma importância para você chegar na última etapa do AIDA. Principalmente para serviços de casamento, que é o que a gente está falando. Porque a gente está prestando um serviço para a realização de um sonho alheio. Então, sem dúvida, a gente tem mais emocional impossível. Né, se desligar dos nossos achismos, dos nossos interesses, do quanto eu sou incrível e pensar aonde que eu sou incrível para ela. Né? O que ela acha que é incrível. Isso e é assim aí que eu vou... Né?
chegar. E a ação é um bordão já, né? Eu acho que a ação é o que todo mundo pegou, né? Eles vão dar atenção, assim, a maior parte do marketing ruim, ele vai dar atenção à ação direto, né? Ele faz alguma coisa ali de chamar atenção e fala, então venha comigo, então arraste aqui. Né? Os call to actions aí estão que nem caixa de banana, né? Mas... É verdade. Eu pensei numa coisa agora, que você falou do Casme, do B2B. Ontem eu fiquei conversando no telefone com a Dark de outro assunto e ela falou assim, poxa, em determinado momento da minha carreira, a Laura me ajudou muito. Ela me ajudou a construir um novo texto, uma proposta e tal, e ela me contou um pouco do que você fez com ela no momento que foi crucial de carreira dela, que ela estava precisando. E aí, isso me faz pensar, sabe o quê? Quando você anuncia, quando você fala de alguém, você vê, ela podia falar de toda a parte técnica do Casme, ou da Laurinha, ou de todo o histórico, de quantas pessoas, os casamentos famosos que ela já fez. E aí eu fico pensando, cara, não, foi de uma pessoa que me ajudou no momento que eu precisei demais. E tem um impacto e tem até hoje na minha carreira. Isso, pra mim, é o que vale. Então, quando você fala assim, eu sempre pensei nisso. Ah, a Maria Paula é a celebrante que fez o casamento da atriz famosa. A Maria Paula é a celebrante que fez o casamento do jogador de futebol. Não, a Maria Paula é a celebrante que fez as bodas de uma mãe católica que era contra mim. Porra, eu prefiro muito mais ser essa celebrante. Eu fiz as bodas de uma mãe que disse que a filha dela não ia casar comigo, porque ela era católica e queria que a filha fizesse. Então eu prefiro ser a celebrante de uma mãe católica que era contra mim e disse que eu não ia celebrar um casamento. E depois eu acabei fazendo as bodas dela. Porra, eu prefiro muito mais ser essa celebrante do que a celebrante do GNT. Isso é uma história. E a noiva que me comprar por isso é a noiva que eu quero. A noiva que me comprar porque se emocionou com o fato de eu ter feito mais bodas de uma pessoa que era contra mim, eu quero mais ela do que a que só me quer porque eu fiz um programa no GNT. É a mesma coisa, Laurinha. Como é que você arruína tudo que você fez? Fazendo uma manchete. Eu sou a celebrante que faz até católico me comprar. Isso aí. Ai, gente. Não! Sabe, não me compra não, entendeu? Eu que te compro, eu é que te seduzo, eu é que Isso falo aí. você, por mais que você tenha as suas regras que eu super respeito, pô, eu tenho um jeitinho aqui que você vai gostar também, não é ou. Ou bota na fala do outro, bota na fala do outro, bota a mãe falando e como você se sentiu com a mãe ter feito e falado isso pra você. Como é que você se sentiu de ter mudado a vida da Dark, numa certa medida. É como você se sentiu de acordo com o que o outro falou de você. É diferente de se vender. É diferente. Isso é a regra do desejo também, né? Que a gente deseja quando a gente imagina aquilo sendo realizado. Quando a gente deseja alguma coisa, comer alguma coisa, a gente não está pensando em fazer um orçamento, a gente está pensando no bolo. A gente está pensando na gente comendo bolo. Então, o desejo, ele parte da gente mentalizando aquela experiência. Então, em toda comunicação, você só vai despertar o desejo se você inverter. E, gente, isso é brincadeira de palavrinha, viu? A mesma headline que a Maria falou, né, que ela contou uma história da mãe que deixou, poderia ser uma mesma entrega de objetivo. O meu post é sobre isso. Mas como eu escrevo? Eu escrevo trazendo o sujeito do desejo, do interesse para o outro. Para o outro. Darquita, acabei de falar tanto de você aqui, você só entra agora. Linda. Ô, Luzona. Linda. Agora, falando da ação, né? Você quer falar mais um pouco sobre a ação? Não, sobre esse acho momento? que... Não, eu quero depois ação trazer é quando você quer que a sua audiência faça algo. É o que a Laurinha explicou. É quando você chegou no último momento do AIDA e você quer que a sua audiência, que a sua persona, ela faça algo. Então, a gente está falando de marketing direto puro e simples, né? Então, você mantém o interesse, a urgência, né? E você facilita o caminho do consumidor até a ação. Então, isso é muito importante. Essa ação, eu falei isso lá no início, essa ação, ela necessariamente chama compra? Não necessariamente. Ela pode ser, literalmente, você ver um vídeo que você quer que essa pessoa veja, acessar o seu site, porque você quer que ela te conheça, se inscrever num Masterclass, pode ser isso, tá? No Masterclass que pode ser de graça, então ela não tem a ver com grana necessariamente, é importante dizer, mas você tem que facilitar a vida dessa pessoa para que ela tome a ação. Então é o que a Laurinha falou, é o call to action, a chamada para ação. Voltando na nossa analogia, é o seguinte, você olhou o cara, ele é bonito, se interessou porque ele tem tudo ali, tem os pré-requisitos que tu se interessa e o cara é maneiro. Aí rolou um desejo.
você tem que dar o telefone, entendeu? Você tem que falar, ó, a gente segue para um relacionamento aqui, ó, toma, aí você passa o telefone para a pessoa. Aí você fala, ó, me liga amanhã. Então, assim, eu acho que a questão... Isso. Vai, gente, vai ficar salvo. A questão de você chamar a atenção para ação é chamar a ação para algum lugar. Então, por exemplo, a gente que está aqui muito agarrado no Zuckerberg, nas redes sociais, a gente faz um post, mas a gente não tem link no post. Então, a gente tem que, às vezes, avisar no story, chamar para o site e tal. Por que é importante tirar o pessoal da rede social? Porque na rede social tem muita gente, que chama topo de funil. Tem muita gente. Então, assim, tem gente que tá vendo o conteúdo da Maria Paula que já casou e é noiva fã, não vai casar de novo. Tem blogueiras, tem muita atenção, né? Tem muita gente. Só que aí, com quem você realmente vai casar, né? Quem é que fecha contrato? Eu sou um DJ, alguém tá procurando DJ. Então, ali é bom eu fazer uma ação para dizer, ó, pessoal, me vendi aqui na micareta, todo mundo gostou de mim? Quem gostou de verdade, vem por aqui. Porque aí você fica dono do telefone do gatinho para poder realmente ir trabalhar ele, entendeu? Porque senão você flerta com um monte no Instagram e aí depois tu sai solteira. Esse é o problema. Aí tu até se deu bem. Pô, beijei em 5. Levou? Não. Entendeu, gente? A gente tem que finalizar a parada, entendeu? Finalizar a parada. Chama pro cantinho, sabe assim? Chama pro cantinho. Gostou? Trocou um olhar, bateu, e aí é claro que importa você saber o que você está fazendo e você ter excelência na sua entrega, no seu produto, sim, porque eu te digo, se chega o Brad Pitt numa night para mim, troca olhar comigo, vem, começa a falar e manda um menos, eu saio correndo na hora. Então, por isso que a gente diz, o desejo morre, você fica seca. No momento em que ele apresenta um erro de português. Então, assim, cuidado, porque você tem ação, você cria o desejo, agora na hora que você tem que ter um produto e um serviço que sustente isso, tudo que você está fazendo. Exato. Então, é claro que é inerente. Para a galera que gosta de anotar... Que vale uma ação, né? Que vale, exatamente. Para a galera que gosta de anotar, eu criei assim, uns conceitos do verbo associado a cada um desses momentinhos do AIDA, tá? Então, para quem quiser anotar, no atenção, despertar o sentimento, despertar é atenção literalmente, mas eu boto sentimento porque eu acho mesmo que a decisão ela é muito mais sentimental e emocional no fim. Então, despertar sentimento no interesse, gerar interesse, gerar interesse no desejo, criar o desejo, tá? Então, você gera interesse, cria desejo e no final, que é a ação, facilite a ação. Isso é muito importante, porque muita gente, às vezes, chega até o fim e se perde no final. E aí você perde a tua persona, perde o consumidor, porque não ficou claro para ele. E você já conquistou, você fez o mais difícil, cara, que foi o interesse, criou desejo, chega lá, você perde. Por quê? Porque você não tem uma chamada bem feita, porque o que acontece é que hoje, a Manu até falou disso ontem, tempo. Tempo é um recurso dos mais valiosos e importantes. Ele é escasso. Então, pensa no tempo do outro. Então, a ação, ela pode ser qualquer uma, mas não deixe esse cara perdendo muito tempo e se perdendo para criar essa ação, porque senão ele vai embora. Mesmo. A gente é assim. Pensem nisso. E a experiência está lá guardada. De que é moroso, de que é difícil, a experiência tem que ser fluida. Então, faz uma chamada para ação que você banque depois e que faça uma experiência ser bacana, né? Ô Maria, queria fazer aqui, eu falei um pouquinho, depois eu até queria que você falasse... muda. Porque depois eu queria falar do AIDA, mais voltado para marketing digital, e aí a gente pode fazer depois uma outra live sobre isso. Que foi isso que eu trouxe para cá. Foi para isso que eu trouxe essa. Porque esse é o funil de conversão atual, né? Que a gente não fala do AIDA, mas é exatamente o AIDA manifestado em versão 2020. Caraca, a gente nem combinou isso. A gente nem combinou isso. Mas, eu queria falar exatamente disso, Laurinha. Boa, pensamos juntas, vai. Porque esse é o funil básico. É só para hoje, aterrizar, né? Esse conceito nos dias atuais. Vamos aterrizar. A gente começou contando da história, contexto. Exatamente. Aí veio o AIDA, que é a base de tudo, e hoje
o AIDA, ele acaba sendo... A gente não sabe que é o AIDA que está por trás disso, mas hoje o funil clássico né, atrair, converter, relacionar e vender. O analisar está fora do AIDA, porque o analisar já é o começo do próximo ciclo, né? Mas o atrair é aquele momento... É o pós-venda, que é importante pra caramba também, né? Exatamente. Pós-venda que é importante. Exatamente. Mas como o Lewis lá estava preocupado na venda, né? Ele não tem o analisar. Mas, enfim. Verdade. A questão do atrair é o momento também de descoberta. Então, essa atenção, né, do AIDA, a atenção é para também chamar a atenção de que esse produto existe. Então, tem gente que nem sente falta dele ainda. Por exemplo, eu fiquei noiva. Eu não conheço esse mundo. Eu acho que quem vai me casar tem que ser um padre. E aí me dizem que padre não pode ir fora. Eu falo, pô, agora eu me perdi, eu quero casar fora. Aí a Maria chama a atenção desse grupo muito grande que nem sabe que pode ter Maria, né? Aí você passa para o funil de converter. Tá, agora eu já sei que eu posso casar com o celebrante. Entendi que tem esse produto. Aí você, na parte de converter, né, que é a parte do interesse, é onde ele vai reconhecer esse problema dele. Eu reconheço que eu preciso de uma. Então você vai chamar o interesse. Eu reconheci que eu preciso disso. Então, por quem eu me interesso? Aí ele vai ver um monte de gente por quem ele se interessa. Aí desce no funil que é se relacionar. Aí ele já se interessou por mim. Qual é a relação? É o desejo, vou me relacionar, que é o que chamam, né, de considerar a solução. Então, quando você já atraiu o interesse, agora você está no desejo, você está considerando solucionar teu problema com aquela pessoa que você desejou. Estou considerando casar com aquela pessoa porque estou naquele momento de desejo. E aí a decisão de compra, que é o fundo do funil, é a ação, né, do AIDA, que é mais do que óbvio, que é chamar para fechar. E não tenha medo de falar do erro. A Laurinha falou do converter. Ela está falando de você apresentar um problema que a noiva, que o teu cliente não sabia que existia. Mas cabe a você colocar isso na cabeça dele. Eu falo, existe sim, pode dar M e eu tô aqui para resolver esse problema. Então, vou dar um exemplo. Rosi Medeiros, quando fala que o casamento dela, quando ela casou há muitos anos atrás, foi absolutamente caótico do ponto de vista de organização, porque não tinha uma cerimonialista. E a partir dali, ela começou a pensar, caramba, tem que ter alguém. E aí, olha que legal, ela, de repente, contar uma história do casamento dela, de coisas que deram errado, literalmente, no casamento dela, real, porque não tinha alguém. Então, não tenha medo de falar do errado. Por exemplo, eu conto muito histórias, nesse momento da conversão, eu tenho histórias, muito doido isso, mas eu tenho histórias de pessoas que casaram, tá? Fizeram um casamento com outro profissional, seja celebrante ou não curtiu e me procurou para fazer só a cerimônia. Elopement, para ter uma lembrança bacana, porque não foi, porque aí aconteceram mil coisas. Cara, esse momento é crucial, porque eu mostro para os noivos e para o casal que existe um problema se você contratar um profissional ruim. Só porque fulano indicou. Então, você que é decorador, você que é cerimonial, apresente também problemas quando você não está com um profissional gabaritado, que sabe da sua entrega. Isso é legal. E aí, Maria, você falando disso, acho que é um assunto que eu tentei me esquivar dele, acho que é até bom, porque já está quase no final, então eu não vou poder me aprofundar muito, mas é o tal do gatilho mental, o tal dos arquétipos. Então, assim, quando você pensa em gerar um interesse em alguém, o que a Maria faz quando você fala em erro, o ser humano fica excitado. Erro é o maior medo. Então, aquilo é atenção. Então, falar de erro muitas vezes Laurinha. É estratégico, né? Porque chama a atenção, desperta o interesse e quando aquela pessoa solucionou que tem desejo por ela, né? Isso. Então, às você vezes faz a até roda do toda, teu. entendeu? Às vezes você fala de um erro teu e como você solucionou o teu próprio erro. Não precisa ser um erro alheio. Não precisa ser um erro de contexto. E aqui eu não estou falando de você queimar pessoas, de forma alguma. Jamais você fala em nome, jamais você fala de contexto. Por exemplo, a Rosi foi o próprio casamento dela, porque não tinha. O meu foram situações que eu não sei nem quem foi o outro profissional que fez. Então a gente está falando de você apresentar erro, porque o ser humano... Vocês podem perceber que a gente adora ver uma outra pessoa caindo, se estabacando no chão. A gente depois fica preocupada, mas todo mundo adora ter uma fixação por ver o caos. Por ver essas coisas acontecendo. As pessoas gostam do erro porque te torna humano. É humano. Você se relaciona na hora. E você mostra que você pode resolvê-lo. Até com erros que você mesma causou. E como você saiu dele. Isso é super importante, gente. Não tenham gera medo. Confiança, porque essa pessoa já passou por esse erro. Então a chance dela errar isso de novo é menor, né?
Então gera E tira a credibilidade. prepotência, e tira o ego, tira a vaidade, tira a prepotência de eu não erro, comigo nada dá errado, comigo é tudo sempre perfeito. A gente desconfia de pessoas assim, gente, porque a gente sabe que não existe a perfeição. Então algo lá dentro de você, inconsciente, na hora acende uma luzinha do tipo, muito perfeito demais, já me afastou. Você já se afastou do outro, se colocou no Olimpo e me afastou. Cuidado. Grandes chances que a gente pense, tá, ele tá escondendo. Isso! Né? Entendi. É a tal da... Ele não se entrega. Eu também não. Né? Isso. Se você não se entrega pra mim, baby, esquece, não vai me ter. Né? Também não me entrego pra você, porque aí você tá só me vendendo, você não tá se conectando, você não tá querendo me servir, você só quer me vender. Eu sou apenas um cifrão pra você e você me afasta. Então, é isso. Pô, você disse tudo. Então é importante a gente... Isso. Outro dia eu estava conversando com a Rosi, cara, eu acho ela muito cabeça aberta, é muito bom conversar com ela. Rosi Medeiros, tá aí na live. E a gente estava falando sobre um assunto bem importante, que eu critico um pouco quem fica falando que empatia, né, e tal. Aí ela falou, ai, Laura, mas eu fiquei preocupada, assim, é importante, porque tem noiva que fecha com alguém muito um famoso, mesmo que não tenha empatia, mas só porque ele é famoso e tal. E, assim, essa questão por que alguém vai fechar com alguém que é insuportável, mas tem um produto muito bom? O produto deve ser tão desejável que você aceita a personalidade do outro. Então, quando a gente tem uma empresa, a gente não tem que disfarçar as nossas falhas. A gente tem que entender se essa falha vai ter que conviver, porque não tem como viver sem. Tipo, se eu fosse, sei lá, muito estressado, alguma coisa, ou muito... Enfim, tem algumas coisas que estão presentes numa marca. E aí você banca. E aí vai ter fila para pegar o artista, que é difícil. Porque senão, gente, diretor de cinema impossível não estava trabalhando. E eles estão. Porque eles têm personalidade, eles geram desejo, apesar daquilo. Então, também, existem os erros que são resolvidos e existem características que são pedras no caminho. E quando elas existem, ao invés de você fingir que ela não existe, ou você muda de trabalho, ou você contorna, ou você assume e trabalha o branding com ela, entendeu? As verdades têm que estar na mesa. Porque se você tem algum problema sério e, enfim, coloca... Ó, por exemplo, a Renata Paraíso entrou no mercado e disse, não faça um Copa. Foi convidada, não faça um Copa. Aí alguém pode reclamar, e tenho certeza que muitas reclamaram. Como não? Eu tô com um cliente aqui para te mandar, então também não te mando para nenhum. Não vai fazer meu Copa, também não te mando outro. Gente, espera aí, existe uma identidade de marca ali. Esse é o limite dela, e isso é lindo. Quando comunicado, você vai gerar o desejo de quem gosta da vibe dela, e vai estar claro. Você vai perder um cliente aqui que não é teu e vai ganhar outro ali. Então, assim, os erros, os defeitos... Pô, quantas vezes, assim, eu me sinto com muita dificuldade de falar no Casimir porque falta um refinamento que às vezes eu acho que é necessário. Não é. Contornei esse branding. Não preciso ser a pessoa mais, né, enfim... Tem esse lifestyle, né, que tem a ver com blogueiras. E tudo bem, desde que esteja na mesa, desde que a gente trate isso com naturalidade. Porque aí vão me desejar pelo que eu sou. Não adianta eu tentar me maquiar do desejo dos outros. E ficar, ó, ele deseja desse jeito. Ah, então dessa vez, espera aí, deixa eu botar o batom, porque não vão me desejar. Gente, e fica deseja fake, não se fica falso. É falso, é fake, tem um verniz que ele escorre e você vê o que está por trás. A gente achar que a gente vai agradar só por dizer sim, de jeito nenhum, porque o outro ele vai te respeitar no não. Ele vai te respeitar quando você diz assim, esse eu não faço. Se ele está dizendo que isso ele não faz, o que ele faz muito bem. Cara, se você quiser me dar aquilo ali, eu faço bem demais. Isso não. Quem só diz sim não tem valor, porque ninguém faz tudo. E ninguém faz tudo bem, gente. Ninguém faz tudo bem. Então, exige muita coragem, muito autoconhecimento, muita força realizadora e mesmo, de verdade, você saber treinar o teu ego, a tua vaidade e não querer agradar a todo mundo, porque você não vai de jeito nenhum. Essa é a maior puta que existe no mundo. Não vai. Se você entrar nessa, você simplesmente vai parar no I. É isso.
isso, você não vai Você te vai perder parar no desejo. ir. Você vai ser Isso. bonito, você vai chamar atenção, você vai despertar o interesse. Ela falou sobre isso com propriedade. Enfim, vai ter. Agora, o desejo mesmo, vou seguir aquilo, gostei, me identifiquei. Ali é uma seara que tem erro, que tem defeito eterno, não é só um erro que você acomoda. Ali tem tudo. Ali tem verdade, tem personalidade. Ali é o diferencial de cada um. Que é Não, o e que se a gente pessoa precisa trabalhar. diz, seja ela cerimonialista, um outro fornecedor, alguém de mercado, um colega de trabalho ou de ofício, diz que não vai te indicar porque você não fez o que a pessoa queria, nossa, aí o erro não está em você, né? Aí o outro é que tem que se resolver lá. Porque isso não existe. Pelo contrário, eu acho que o bom profissional, a pessoa que é consciente do que faz e de quem ela indica, seja ela cerimonial ou não, ela enxerga valor no profissional que vira para ele e fala, cara, isso eu queria muito poder te dar, mas eu não consigo, isso eu não sei fazer. Então, eu vou te falar de alguém que faz. E aí, nessa hora, entra o autoconhecimento, entra a tua humildade, e o outro vai te respeitar por isso. E quando for teu, ele vai jogar para você. Isso é tão... Exato. E aí é uma relação que você cria duradoura, verdadeira e sólida. Não é, ela fez o que eu quis ali. Você vai virar um solucionador, vai virar um tapa-buraco, vai virar aquela pessoa que substitui todo mundo que não sabe. Que valor tem ela? Não, e olha como um simples posicionamento inverte a relação entre as pessoas. Se você acomoda um erro, não gostei disso, aí você fala, não, então eu não faço assim, eu faço assim. Quando aquilo aconteceu, eu falo, tá vendo? Ela erra pra caramba aquilo. Se eu vir e falo assim, olha só, isso daí eu não sei fazer direito não, mas se você topar, a gente vai segurar juntos essa e vamos fazer. Aí a pessoa fala, poxa, ela lutou ali comigo, não era uma coisa que estava acostumado, mas a gente foi junto. É diferente. É totalmente diferente. Ela te perdoa, porque você se perdoa. Agora, se você não se perdoa e você entra maquiando e tentando resolver e fala, não, eu sei. Aí desliga o telefone e liga pra todo mundo desesperado. Caraca, como é que eu vou fazer isso que não sei o quê? Se aquilo lá sair com uma falha, com um trisco, você não vai estar, enfim, confortável nessa situação. Vai estar desequilibrado, né? E aí cai por terra aquela história de todo mundo. Não, primeiro eu aceito, eu digo sim, depois eu me viro pra realizar. Não, isso é uma outra verdade absoluta que eu super desconstruo, assim. Que eu mas o mundo é ambíguo, viu? Eu acho que você diz... Tem situações onde isso... Mas quando você compartilha a verdade com o outro, você pode falar, cara, não sei, mas se você me der a missão, me dá 4 dias que eu mato no peito, mas seja verdadeiro. Outra coisa eu sou PhD nisso, já fiz até cursos. Cuidado. É isso que a Laurinha falou, pra mim essa frase é essencial. Não sei, mas vamos aprender junto e eu mato no peito por você. E aí olha como é que você tá partindo do prisma do outro, como a gente falou várias vezes desde o início da live. Não é sobre você, é sobre o outro. É o outro perceber que você poderia, que você quer ajudar. Que você ajudar. É isso, exatamente. Exatamente. Mas tem aquela outra parte, né? Que eu acho que a gente, quando fica muito seguro num projeto, ele tá atrasado, entendeu? A gente tem que empurrar. Tem que empurrar pra frente. Eu lembro do ano que eu fiz o álbum de figurinha, gente. Era outubro já. E a gente lançou em novembro. E aí eu virei pra Bia e falei, cara, Bia, vamos botar isso não, porque eu já tava com essa ideia, né? Aí ela falou, mas a gente não vai. Precisava de uma grana pra imprimir aquilo. Menina, eu fui lá pro Casa Shopping com um projetinho debaixo do braço e o cara não queria me atender. Aí ele me falou não. Verdade. Aí eu virei pra ele e falei, não, você só pode estar brincando, porque quando eu vender pro outro, você vai morrer de raiva. Então eu acho que você pelo menos devia me receber, entendeu? Pra escutar, pra você depois não ficar chorando. E o cara nem me conhecia, eu nunca tinha falado com ele, entendeu? Então acho que às vezes tem que ter uma ousadia. Aí o cara bancou e eu ainda falei, tem que ser rápido. Porque não, faz ano que vem. Eu falei, que ano que vem? Você acha que eu bati na tua porta pra fazer um negócio ano que vem? Vai ser agora. Ele agora, não tem... Eu falei, vai ser agora, vai dar tudo certo. Me dá esse dinheiro e eu vou trabalhar aqui. Menina, quando eu fui trabalhar aqui, o trabalhar aqui era tão grande, tão maior do que eu podia supor. Esse álbum deu errado, tão grande até dar certo, né? Até dar certo. No último momento, e deu tudo certo, graças a Deus. E não é legal essa coisa de dar muito errado até dar certo? Eu adoro essa frase. E vai dar muito errado até dar certo. E eu não escondia, Maria. Quando os amigos ligavam pra vir tirar foto, aquela confusão de vir tirar foto no estúdio, porque eu ainda mandei essa, né? Eu falei, eu quero tirar as fotos, porque eu quero ter o domínio do fundo, não quero meu álbum de figurinha avacalhado com fundo de qualquer ideia. Laura, como é que vai sair? Eu falei, não sei. Mas você tá aqui, a foto tirou e a gente vai ver. Acho que vai dar tudo certo. Mas quando vai ser a estreia? Não sei, porque tem que estar pronto. Não sei se vai ficar pronto, uma loucura. E foi assim, a gente, né, discutindo lá o que você fez pra mim.
A Maria ficou Persistência, louca insistência porque... com inteligência. Ah, e o texto é verdade. É, porque ia imprimir naquele dia. E aí eu infernizei a Maria, fiz Maria virar noite. E aí no dia seguinte deu mais uma das coisas erradas, que já tava dando mesmo. E aí a Maria, eu falei, Maria, você vai ter mais uma semana. A menina, ela ficou bem chateada comigo. Falou, quê? Depois de eu fazer tudo isso numa semana, você vai dizer que eu tenho mais tempo? Eu falei, mas isso não é bom. Não, não é bom. Mas é isso, gente. É isso. Dá trabalho, isso. entendeu? Ousar dar trabalho, é ousar dar Agora, erro. gente, em momento nenhum ela desistiu. Então, assim, persistência é insistência com inteligência, sacou? Ela vai, mas ela tá focada e ela sabe o que ela quer. Laurinha, no final, a gente tá acabando, eu queria falar muito, eu acho que a gente depois pode pensar numa live sobre isso, que foi o AIDA no marketing digital. Eu peguei aqui algumas coisinhas. Eu acho que a gente depois podia fazer uma live falando sobre esses bichos que a galera às vezes quer entender, mas não saca tão bem. Por exemplo, o A lá do ação, a gente, quando está falando de marketing digital, a gente está falando de você ser encontrado pela sua persona, né? Então, no Google, usar títulos impactantes, palavra-chave, técnicas de SEO. E aí, quando a gente fala SEO, o povo arrepia e não sabe do que a gente está falando. Eu adoro SEO. Então, eu proponho que a gente faça uma live falando, porque ação a gente está falando muito de SEO. Quando a gente fala do interesse, a gente está falando que depois lá do clique que você dá, eu estou falando do universo digital, tá, gente? A primeira impressão, ela faz diferença. Então, você tem que otimizar o teu design. Você tem que fazer uma introdução que cative, de alta performance, instigar. Isso também tem a ver com outro conceito que a gente pode trazer para vocês numa live. Desejo. Passa valor. A persona está lá no meio do funil de vendas. Falar de funil de vendas, aliás, é bem interessante. Então, usar conteúdos, e-books, guias, tutoriais, compartilhar conhecimento sem medo. E depois, quando a gente fala da ação, que é direcionar essa persona para interagir com você diretamente, a gente está falando do call to action, que muita gente também ouve, mas não entende tão bem o que é essa chamada para ação. Esse destaque, esse simples, tomar pouco tempo e tal. Eu proponho que a gente depois faça uma live trazendo esse conceito que a gente já explicou, mas para esse universo. O que é o SEO? O que é o call to action? O que é o primeiro clique? Sei lá, custo por clique? Que a galera quer muito saber, mas às vezes fica perdida. Você não acha legal? Acho ótimo. Acho ótimo. A gente está vindo do macro, né? Eu acho que a gente já pode começar a entrar no estrito, né? A gente fala da história, a gente fala de contexto. Eu e Laurinha, a gente criou um pouco desse racional, de falar um pouco de conceitos macro de marketing para depois aterrissar. Não estou dizendo que vai ser necessariamente na próxima, tá, gente? Mas em algum momento a gente vai trazer esses conceitos mais da prática do dia a dia. Mas a gente está trazendo um contexto que eu acho que é importante para vocês. Na hora que a gente falar de SEO, vocês terem visto essa live antes. Que é um caminho que a gente está percorrendo. Vocês vão entender com muito mais facilidade. Vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças para vocês, sabe? Alzinete para amanhã. E essa questão dos assuntos, aqui no Casme B2B, a gente desenvolveu assuntos por cor, né? Então, no verde, o eu, a gente fala de assuntos de mindset, do eu empreendedor. Na parte azul, que é o meu negócio, aí a gente fala de gestão, de técnicas de gestão e tal, de melhorar produto. E no seu cliente, que é a parte amarela, a gente fala de marketing e de comunicação. Então, o Só Sei Que Nada Sei, ele também anda conforme essas cores, porque eu tenho medo, acho que a Bia fez isso para me engessar, de só falar de um tema sempre, porque senão o marketing toma conta, gente. E a gente não pode deixar só o marketing, a gente tem que falar da gente, porque eu acho que tudo parte do eu empreendedor. Então, conforme os assuntos forem rolando, mas o próximo amarelinho de marketing que aparecer, aí, se vocês quiserem aí escolher quais desses vocês querem começar, né? Se é SEO, se é a jornada, né, do inbound clássico, da jornada do cliente, do funil de vendas, o que vocês podem, enfim, pedir aí. Né? Isso é legal. Mandem inbox, peçam para mim ou para Laurinha, mandem sugestões de temas que para vocês é interessante, que vocês queriam saber mais, que vocês curtiram. Isso é bacana. A próxima vai ser sobre gestão. O próximo é azulzinho. Então, se vocês quiserem pedir... Vendo? Gente, vai morrer. Já estão me avisando aqui. É verdade. Então, Maria... A próxima vai ser sobre gestão. Eu tô sabendo junto com vocês. Então agora eu vou quebrar a cabeça aqui com a Laurinha para trazer esse tema para vocês. Adorei. Adoro. Isso. O próximo é azulzinho. Então... Alguém pediu aqui semanal. Lu, vai ficar salva. Ela é quinzenal. Então ela acontece de 15 em 15 dias. Toda quarta-feira, de 15 em 15... às 3 da tarde. Ela é quinzenal. É como se fosse uma coluna, só que em formato de live, porque estamos em 2020. Faz sentido. Isso. E vou botar no IGTV e no YouTube também, para vocês verem depois.
Boa. Maria, sempre bom. É sempre bom. É sempre um tesão. Adoro levar esse papo com você. É uma delícia. E ainda mais com vocês todas aí. Muito legal. Essa galera gente, toda obrigada boa. por estarem aí. A gente Uma média de depois vê 40 todo pessoas. mundo. Olha que legal. É, Todo mundo muito interessado, legal, Laurinha. muito Bacana. legal. Até porque o B2B não tem muita gente. A gente não turbinou, a gente não fez uma campanha ativa ainda. A gente está aqui super orgânico. Até para ser um laboratório para a gente, bem interessante. A gente tem uma conversão no bom. B2B animal. Porque Olha é quanta verdadeiro. gente aí querendo trocar. É, Olha quanta obrigada, gente querendo trocar. gente. Obrigada. Meu bebezinho B2B. Saudade. Para a gente ter intimidade aqui e falar de empreendedorismo com naturalidade, né? Com Isso aí, intimidade. com verdade, com intimidade. É isso. Beijo, Maria. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo. Beijo, Canuda. Obrigada a todo mundo que está aí, de verdade. Obrigada pelo tempo de vocês. E espero vocês daqui a 15 dias, viu? Isso. Né? A Nath tá falando que não conhecia. Isso bem, gente. Quem tá aí,